No momento que comecei a gravar este vídeo, vai dar meia-noite, sim. Eu acabei de terminar o mais novo drama coreano da Netflix, Namorado por Assinatura. Me arrumei rápido porque eu precisava comentar sobre ele com vocês aqui no canal. E é isso que eu vou fazer no vídeo de hoje. Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu me chamo Ruceli. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Eudorameira. Meus amores, eu maratonei este drama, até porque são só 10 episódios, tem todos já disponíveis na Netflix, inclusive está dublado. São muitas coisas para falar, muitas emoções vividas ao assistir este drama. E já adianto que é muito bom e eu super recomendo assistir. E ele, meus amores, é o que eu espero de uma comédia romântica, clichê, básica, às vezes farofa, só que bem feita. É isso, não precisa muita coisa. Faz o básico que cativa. Gente, eu amei. Eu acho que o único defeito deste drama é que ele só tem 10 episódios. Poderia ter um pouco mais. Mas vamos começar pela sinopse. Vou falar aqui bem básico. Para quem ainda não assistiu e está aqui neste vídeo, a gente vai acompanhar a história da Mire. Ela trabalha em uma empresa de produção de webtoon. Até que em um dia, um rapaz que foi à sua empresa faz uma proposta para ela testar uma nova realidade virtual onde ela pode ter o namorado dos sonhos. E então, meus amores, a gente acompanha durante todos os episódios as aventuras da protagonista com este novo aplicativo. E como a proposta neste aparelho é que você encontre nessa realidade virtual um namorado perfeito para você, antes você precisa conhecer os candidatos. E aí, meus amores, é que quem está assistindo, às vezes pode ter pequenos surtos, porque muitos nomes magníficos da atuação e de atores também da Dramaland aparecem aqui. Eu acho que a Netflix teve que desembolsar, gente, uma quantidade aí considerável de money para fazer esses incríveis aparecerem neste drama, meus amores. Olha, inclusive, eu até anotei aqui, primeiro fato sobre este drama. Jisoo, que é a atriz que protagoniza a Mire, é agraciada. Teve dates com os maiores da Dramaland. Mas antes de falar aqui sobre a minha empolgação com isso, meus amores, que incrível. O conjunto completo deste drama, a atuação dispensa comentários. Eu vi na internet aí da vida muitas pessoas criticando por causa da Jisoo. Mas aí, meus amores, é um problema que às vezes a pessoa tem com ela, porque ela é uma idol, ela participa do grupo de K-pop Blackpink. Então, sempre, infelizmente, muitos idols vai ter esse hate, às vezes um pouco pesado e desnecessário. Mas ela, neste drama, fazendo o seu papel, a personagem dela tá incrível. Gostei muito da atuação dela. Infelizmente, ela teve aquela participação no drama Newtopia, que foi uma bomba, mas neste drama ela está muito bem. Gosto do protagonista também. Dispensa comentários sobre o querido, né? Óbvio. Maravilhoso. Desgraça a seu dispor, O Jogo da Morte e por aí vai. Só obra. Também os outros atores que são os personagens secundários, tirando as participações, porque às vezes algumas participações são bem especiais mesmo. Aparece por uns segundos, uma cena ou outra e some. Mas eu tô falando do elenco. É um elenco muito bom. É uma proposta muito amarrada, do início até o final. Não teve pontas soltas. É algo leve de se entender. Se você procura um drama com comentários profundos, intelectuais, nada disso. É algo bem leve para você assistir, maratonar num fim de semana. Meus amores, eu super aconselho. Apesar de ser leve, a sua história mais engraçada, uma comédia farofona muitas vezes, não significa que em alguns momentos, em pontos específicos, houve sim uma reflexão, mas esse não é o foco deste drama. Sim, o telespectador muitas vezes pode ser levado a pensar, a indagar, a refletir sobre como essa tecnologia muitas vezes entra muito na vida pessoal das pessoas, ao ponto de fazer as pessoas se iludirem com muitas coisas. Sim, acontece isso. Pelo menos eu, em alguns episódios, fiquei pensando sobre isso. Como, por exemplo, no episódio 5. Já vou falar agora com spoiler, já vou começar a contar o que acontece um pouco no drama. No episódio 5, a gente vê que a nossa protagonista já está no seu segundo date com um Ho. Incrível e muito bonito o ator, inclusive. E em uma conversa, depois de muitos momentos deles no aplicativo, naquela realidade virtual,
A querida me vem com a pergunta pra ele. Rô, você é feliz comigo? Na hora, meus amores, que eu estava assistindo, eu pensei... Mana, ele é uma IA. É óbvio que ele vai dizer que tá feliz contigo, querida. É verdade. Pra você ver, assim, o nível tão grande de ilusão que a protagonista estava. Gente... Nesses momentos em específico que você fica refletindo. Porque eu fiquei, nossa, olha a que ponto a protagonista chegou. Essa imersão tão grande dela nessa realidade virtual. Um outro momento também em que a gente tem uma pequena reflexão sobre essa imersão um pouquinho elevada das pessoas neste mundo das redes sociais, da internet, é mais lá pro final, quando a gente vê a escritora que trabalha com a nossa protagonista, também imersa nesse mundo ao ponto de se iludir demais, ao ponto de cometer até plágio na webtoon que ela escreve. Por causa deste aplicativo. Inclusive, quando sai essa manchete no jornal da história deste drama, vem aquelas indagações. Ah, a taxa de natalidade já é baixa. Será que isso não interfere? Mas assim, meus amores, são em pontos específicos. Faz a gente refletir, mas como eu falei antes, não é o foco principal deste drama. Agora, voltando para a história deste drama, porque o post tem a foto da protagonista com o protagonista. E até agora eu não falei tanto sobre ele. Por quê? No início, até parece que ele é esquecido na história. A gente vê que eles trabalham na mesma empresa. Inclusive, a mesa de um é bem dizer na frente da outra. E a gente vê um clima de inimigos para amores depois. Enemy to lovers. Mas, na verdade, é uma fic que a protagonista que criou na cabeça dela. Ela não gosta do protagonista. E ele também tem um jeito um pouco mais fechado. Só que parece que ele é esquecido. Mas, meus amores, quando o relacionamento deles começa, meus amores, é triste que foi tão pouco tempo, porque a química entre esses dois é gritante. A gente vê que ele se declara pra ela no episódio 5. Mas, na verdade, desde o início, é perceptível que ele já gostava dela. Ele só tem um jeito meio diferente de demonstrar. Ele é um pouquinho mais tímido. Como o foco da história é apresentar essa realidade virtual, eu acho que eles dosaram bem os momentos de mostrar a protagonista nos seus dates e também depois que ela começa a ter o relacionamento com o protagonista. Eu achei que foi completamente equilibrado. E apesar da gente ver ela interagindo com outras pessoas, que na verdade é só naquela realidade virtual, eu acho que isso não quebrou a química ou o relacionamento que foi construído entre os dois, os protagonistas. Eu acho que esse é um dos plots que a maioria dos dorameiros amam. Enemy to lovers. Eles começam inimigos, aquela briga de gato e rato. É tanto que a gente vê que eles disputam na empresa para ver qual é o webtoon que eles estão produzindo que fica em primeiro lugar. A protagonista, óbvio que fica sempre ali em primeiro, a webtoon que ela está produzindo, junto com a escritora. Aí depois o protagonista vai para primeiro também e fica aquela briga ali. Eu achei bacana. Eu achei que não foi nada assim tão desrespeitoso, porque às vezes a gente assiste uns dramas de inimigos pra amantes, que eu acho que o protagonista às vezes é um pouquinho rude demais da conta. Mas aqui, meus amores, eu achei que tudo foi sob medida. Foi tudo muito bem construído. Agora vou citar alguns pequenos surtos que eu tive ao assistir este drama. O primeiro foi no episódio 1. A gente vê uma pequena cena da série Kindle, que também tem na Netflix. Que até hoje eu espero uma nova temporada, né, querida Netflix? Outro momento também é no episódio 2, em que a nossa protagonista está em casa assistindo e do nada... Do Neida! Aparece o Dex na temporada dele em Solteiros, Ilhados e Desesperados, gente. Agora, melhor participação especial, em que o meu surto foi um pouco maior, foi no episódio 4, em que um dos dates da protagonista é com quem, meus amores? É com ele mesmo, com o jovem mestre. Podem aparecer vários dramas. Para mim, sempre será o jovem mestre. E eu acho que o melhor date, na verdade, que inclusive a protagonista até beija o rapaz na realidade virtual, é com o nosso queridíssimo ceifador de Tomorrow. É ele mesmo, meus amores. É incrível, eu amo demais também esse ator. E outra coisa também muito engraçada era que um dos dates da protagonista naquela realidade virtual era em um programa igual a Solteiros, Ilhados e Desesperados. Olha, meus amores, eu dei uma risada tão sincera quando apareceu essa parte. Enfim, é muito bom. Muito, muito bom. Eu amei todos os detalhes e as participações. Tem participação até de cantor. Confesso que eu não conhecia este cantor,
mas ele parece ser bem famoso na Coreia. Ele também tem participação especial neste drama. E outro ator também, que eu assisti ele em Extraordinária Você, Lucros do Amor, ele também tem participação especial aqui, meus amores. Quando ele apareceu, também tive um pequeno surto, enfim. Agora, voltando para a história do drama, pois eu preciso concluir este vídeo. Como eu falei antes, no episódio 5, o protagonista se declara pra ela, no carro, diz que gosta dela. E no episódio 6, acontece uma coisa muito bombástica na história deste drama, porque a protagonista percebe que ela não se identifica com nenhum dos dates que ela está tendo, e então o aplicativo dá a possibilidade para ela de criar, baseado nos gostos pessoais da protagonista, o seu namorado perfeito. E, meus amores, no episódio 6, o namorado perfeito, criado pela realidade virtual, tem a mesma feição do protagonista, gente. Eu ri tanto, eu fiquei assim, completamente chocada. Isso só piora a cabeça da nossa protagonista, que já está confusa, porque sim, nesta altura do campeonato, a protagonista já está ali sentindo algo diferente pelo protagonista. Ela fica meio dividida, porque na verdade, meus amores, ela tem problemas, ela tem traumas. O último relacionamento que ela teve mexeu muito com ela, o término. Ela tem medo de se machucar, ela tem medo de se entregar. Inclusive, tem esse assunto muito conversado entre a protagonista e o protagonista quando eles têm um relacionamento, sobre ela ter medo de começar algo porque ela já pensa no final, sendo que a gente precisa viver o hoje, o presente, o agora, sem se preocupar com o futuro. O futuro fica pro futuro. E ela se vê um pouco que segura neste mundo, nesta realidade virtual, com este rapaz que foi criado pela IA para ela, se vê confortável. Por quê? Ela pode mandar e desmandar ali naquele mundo. E esse é o perigo, muitas vezes, de ficar tão imersa em algo que não existe, porque apesar dela estar vivendo, ela come naquela realidade virtual, ela sente, ela libera hormônios naquela realidade virtual, mas não é real. Ainda bem que a protagonista resolve dar uma nova chance para o amor, ela resolve abrir novamente o seu coração e se relacionar com uma pessoa de verdade, compartilhar sentimentos de verdade. E é incrível, meus amores, porque a partir deste momento a gente começa a namorar, o namoro deles. Ai, que química, que incrível. É maravilhoso. A cena de beijo deles é simplesmente maravilhosa. O protagonista também, o ator, é incrível. Ele entregou tudo também neste drama. E a gente acompanha isso até o final do drama. Infelizmente, no fim do drama, a gente vê que ele descobre que ela usa esse aplicativo, mas tudo é resolvido, meus amores. Aqui tem final feliz, tem final incrível, onde todo mundo se dá bem também, inclusive os personagens secundários. E o final, meus amores, é final feliz pra sempre, não tem muito o que falar. No final a gente vê algumas conversas mais reflexivas, principalmente quando a protagonista vai se despedir do seu namorado naquele aplicativo. E tudo no fim dá certo, meus amores. Eu acho que não tem muito o que falar sobre este drama, não. Eu só anotei uma frase final que eu achei incrível, que a protagonista, ela fala assim: apesar de conhecer os perigos, embarcamos nas aventuras. Pois sim, meus amores, essa é a vida. Eu queria ter visto mais momentos dos personagens secundários, mas tudo foi muito bem fechadinho. Mas eu confesso que eu queria um pouco mais. Eu queria ver um pouco mais sobre a amiga da protagonista. É nítido que a gente vê que vai acontecer provavelmente um relacionamento entre a amiga da protagonista e o rapaz que fez a proposta para a protagonista, para ela experimentar aquela realidade virtual. A gente vê também as histórias dos amigos da protagonista, do escritório. Ai, meus amores, apesar de tudo ter terminado bem, aquele final feliz pra todo mundo, eu queria ter assistido mais. Eu assistiria tranquilamente mais episódios deste drama. Mas é isso, meus amores, não tem muito o que falar. Eu espero que vocês tenham gostado. Quero ler nos comentários as opiniões de vocês, caso vocês tenham assistido. E caso eu não tenha falado alguma coisa neste vídeo sobre este drama, coloca também nos comentários. Até o próximo vídeo, meus amores. Um beijo. Tchau!